Romanos capítulo 6, verso de número 22 a 23. Romanos capítulo 6, verso 22 a 23. É um texto bastante conhecido. Ele diz assim, Romanos capítulo 6, verso 22 a 23. Agora, porém, libertados do pecado, preste atenção, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. O verso 23 vai dizer assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes de começarmos a mensagem como introdução, eu gostaria de cantar o hino do cantor cristão de número 396. Não sei se você conhece esta canção. É uma canção que tem tudo a ver com esse texto, tem tudo a ver com isso que nós estamos falando agora. Certa vez, um jagunço lá do interior do Espírito Santo, chamado Marcos, ele era um homem que era conhecido como aquele que não gostava de crente. Esse era o Marcos. Marcos, quando vinha um crente, se ele tivesse oportunidade de bater no crente, ele batia. Ele era um jagunço nervoso, bravo, cabra macho, aquele que não levava desaforo para casa. E uma coisa que ele detestava era crente. Um dia, um domingo como este, ele, pensando na vida, passou em frente numa igreja e estava cantando exatamente esta música que nós vamos cantar. Vamos ouvir esta letra e depois eu conto o que aconteceu com Marcos. Cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz,
naquela rua, naquela em frente, passando, Marcos passando naquela igreja e dizendo assim, essa canção, foi na cruz, vamos lá. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Ele entrou, ele não sabe como, ele não soube explicar o que aconteceu. Algo impulsionou ele para dentro daquela igreja. Algo impulsionou aquele homem que não gostava de crente, aquele homem que tinha ódio de crente. Mas quando ouvindo essa canção, ele foi impulsionado. E no final da canção estava ali Marcos, aquele jagunço, sem entender, sem saber o porquê, mas ajoelhado no final da música, entregando a sua vida a Jesus. A cidade era pequena, muita gente ficou sabendo o que aconteceu com aquele homem bravo, jagunço Marcos, conhecido na cidade. Então, nos dias seguintes, o chefe de Marcos, um fazendeiro, chamou ele e disse: eu fiquei sabendo que você se converteu, fiquei sabendo que você foi numa igreja evangélica, eu não estou acreditando nisso. Ele disse: foi mesmo. E o que aconteceu? Ele falou: não sei, mas algo mudou na minha vida, algo transformou o meu coração, e hoje eu sou um crente, hoje eu sou de Jesus. Aquele chefe dele não acreditava, não acreditou naquilo. Chamou 2 outros comparsas lá que trabalhavam para ele e disse assim: olha, ele está dizendo que é crente. Eu não acredito nisso não. Vamos fazer o seguinte, leva ele para fora lá e começa a bater nele. Quero ver mesmo se ele não vai reagir, porque crente diz que crente é manso. Eu conheço o Marcos não era nem pisar no calo dele, pisar na unha dele, e ele já lançava a mão. Aí levaram o Marcos para fora, bateram no Marcos, e o Marcos calado, quieto, sofrendo. E a cidade toda impactada, porque aquele homem duro, bruto, correu para Jesus. Meus irmãos, tem coisa que só Deus faz, e uma delas é salvação, uma delas é abrir os nossos olhos espirituais e transformar o coração do ser humano. O verso 22 de Romanos 6 vai dizer assim: agora, porém, libertados do pecado. Paulo trabalha em uma outra palavrinha muito parecida, chamada justificação. Só que aqui Paulo não usa a palavra justificação, ele usa a palavra libertados. Porque há uma diferença entre a libertação e a justificação. E às vezes a gente acaba misturando algumas coisas. Libertados e justificados do pecado são a mesma coisa? Não, acredito que não. Porque uma pessoa, ela pode tentar se libertar dos seus pecados sem ter sido justificada. E talvez esse seja o grande problema de muitas pessoas que recorrentemente retornam ao seu pecado. Porque elas acham que pela força do braço, elas acham que mudando o seu comportamento, elas acham que mudando as suas vestes, elas acham que mudando as suas atitudes, elas vão conseguir se libertar dos seus pecados. É como um prisioneiro que vive a fazer planos, vive sonhando ali, fazendo planos dia e noite para fugir daquela prisão. Mas toda vez que ele escapa, logo ele é capturado de novo e se encontra preso. Assim são os seres humanos que tentam ser libertados do seu pecado, tentam ser libertados dessa situação que está se escravizando, sem ser justificados. Tentam pular a cerca, tentam fugir, tentam sair da prisão, mas sem ser justificado. A justificação é o ato pelo qual, por causa de Cristo, a quem o pecador está unido pela fé,
Deus declara que o pecador não mais está exposto à pena da lei, mas restaurado a seu favor. É importante que entendermos que esta libertação, ela é precedida pela justificação. E essa justificação, ela vem pela graça bendita do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus. Graça esta, maravilhosa graça, que pela fé nós abraçamos, pela fé aceitamos, pela fé, então, por meio desta graça, somos justificados. Romanos capítulo 3, verso 23, nos ajuda a entender um pouquinho sobre isso. Paulo escreve dizendo assim: pois todos, você conhece esse versículo, vamos juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Paulo está dizendo que todos pecaram, então todos os seres humanos estão separados da glória de Deus. Verso 24, ele vai dizer algo muito importante. Romanos 3, verso 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Justificado gratuitamente. Não precisa explicar essa palavra gratuitamente, né? Você já ganhou alguma coisa gratuito? Né? É de graça, não precisa pagar nada. É algo que nós não merecemos. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Olha que palavra aí, né? Propiciar é se tornar propício, né? Se tornar ali mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso de número 26 diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Paulo aqui, ele tenta trazer uma ideia da justificação, dessa justificação gratuita, o ato na qual a pessoa pela fé se une ao ato de Jesus Cristo, o ato propiciatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados perdoados, os meus pecados ali na cruz. Pela fé eu me associo a Cristo, pela fé eu me associo ali ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Strong, para explicar sobre essa questão da justificação, ele usa de um texto de Anselmo, lá de 1100, no ano de 1100, Anselmo escrevendo um tratado para consolar um moribundo. Esse moribundo estava alarmado por causa do pecado. Ele diz assim, Anselmo dizendo para esse moribundo, esse doente: crês tu que não pode ser salvo a não ser pela morte de Cristo? E o moribundo vira para Anselmo e diz assim: creio. Anselmo então diz para ele: vem então, enquanto a vida permanece em ti, põe a tua confiança inteiramente na sua morte, na morte de Jesus. Não ponhas a tua confiança em mais coisa alguma, só isso te cobre totalmente. E se o Senhor teu Deus te julgar, então Anselmo dizendo para aquele moribundo, quando você chegar no céu, e se o Senhor vier te julgar, você diz assim: Senhor, entre o teu julgamento e a minha pessoa, apresento a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado fui pela morte do Cordeiro na cruz do Calvário. Porque ali na cruz do Calvário, os meus pecados foram perdoados, a minha velha natureza, o meu velho homem, o homem caído, o primeiro Adão, está sendo ali crucificado em Cristo. Com Cristo nos unimos, em Cristo também somos justificados pela sua obra remidora, pela sua obra que Ele fez na cruz do Calvário.
Somos justificados pela graça mediante a fé, que nos une a Cristo em sua crucificação. Na cruz, pela fé, meus pecados, o velho homem também foi crucificado. Desta forma podemos ser libertos do pecado, e somente assim que o pecado, então, ele é perdoado, ele é crucificado, então o Senhor nos justifica. E aí podemos ser libertos. Não precisamos fugir, não precisamos tentar fugir dessa escravidão, fugir como alguém que está devendo alguma coisa. Não, mas quando eu olho para a cruz, quando eu vou para a cruz, ali na cruz, aquela morte, a morte de Cristo, não foi não foi por obra de pecado dele, mas foi por causa dos nossos pecados. Ele, pela sua, se colocou, ele se doou, ele se entregou como ovelha muda, para que eu e você tivéssemos os nossos pecados lavados e remidos pelo sangue que ele verteu naquela cruz. Romanos capítulo 6, Paulo fala um pouquinho mais sobre isso. Ele diz no verso de número 6 e 7, Romanos capítulo 6 e 7, ele diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Irmãos, olha só o que ele diz aqui. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Verso 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Em Cristo Jesus, quando olhamos para a cruz e vamos pela cruz para a cruz, pela fé, ali também estamos sepultando o nosso homem, estamos crucificando a velha natureza. Então nesta noite, se você ainda não está justo, se você ainda não é uma nova criatura, se você ainda você se encontra escravo dos seus pecados, assim como Marcos, nesta noite, que o Senhor abra os seus olhos espirituais e você possa encontrar o Cristo crucificado, o Cristo que morreu na cruz pelos seus pecados, o Cristo que derramou do seu sangue, e através desse sangue te limpar, te purificar e fazer de você uma nova criatura. O verso 22, então ele diz, Romanos 6, 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A liberdade conquistada não foi para que vivamos uma vida de libertinagem. Ei, preste atenção. Jesus na cruz do Calvário pagou o preço precioso, um preço da sua vida, para que através da sua morte, eu e você que éramos injustos, eu e você que somos pecadores, eu e você que andávamos no caminho torto, no caminho errado, no caminho que desagradava a Deus, pudéssemos ter então o perdão dos nossos pecados e receber uma nova vida. E essa nova vida não se deve viver da mesma forma do que a anterior. E Marcos mostra muito bem, a história de Marcos mostra muito bem isso para nós. Que agora aquele homem que era bravo, aquele homem que não levava desaforo para casa, agora é um homem manso, um homem humilde, um homem que confia no seu Senhor. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 6, ele faz essa pergunta, ele levanta esta questão. O capítulo 6, ele começa dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? É bem verdade. É bem verdade que muitas pessoas vão à igreja achando que podem enganar as pessoas, enganar, né, o seu marido, a sua esposa, enganar os seus amigos, fingindo uma capa de crente, mas vivendo uma vida de um verdadeiro demônio. Algumas pessoas tentam, mas Deus tudo sabe, Deus tudo conhece, a Deus ninguém engana. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado,
para que seja a graça mais abundante. Alguns vão dizer assim: não, eu sou salvo em Cristo Jesus, eu vivo a minha vida, eu sou um eleito, eu faço o que eu quero. Não, será que é assim que nós devemos viver? Aí Paulo termina o capítulo 6. Olha, se ele começa o capítulo 6 perguntando: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí ele responde no final do capítulo. Olha o verso 23, o que ele diz. Ele diz assim então: porque, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Esse porquê aqui não é um porquê de pergunta. Esse porquê junto aqui, iniciando esta frase, significa na língua portuguesa uma conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Ele está explicando a pergunta que foi feita no começo do capítulo. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Esse porquê vem responder exatamente essa pergunta no capítulo. No início do capítulo. Por que o salário do pecado é a morte? Se você continuar, meu irmão e minha irmã, nesse caminho de pecado, esse caminho de pecado te conduz à morte, à morte. E que tipo de morte nós estamos falando aqui? Morte física, em primeiro lugar. O pecado, ele trouxe a consequência da morte física. Mas também, ele traz também uma outra consequência. Uma morte espiritual. Uma morte eterna. Como o versículo prossegue, o verso 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que vida que ele está falando aí? Vida eterna. Então, de que morte ele está falando no começo? Bem provável, morte eterna. A morte na qual a pessoa estará separada eternamente de Deus. Ela já se encontra no presente, mas nesse momento, no presente, que o Senhor Deus, bondoso Deus, mediante a ação do Espírito Santo, possa abrir os seus olhos espirituais, e você, assim como Marcos, conhecer o caminho da cruz, o caminho da porta estreita, o caminho que te conduz à salvação. Que diremos, nós continuaremos pecando, para que a graça então ela possa nos salvar? Paulo vai dizer, olha que se continuar no pecado, com certeza esse caminho que você está seguindo é caminho de morte. Morte física, morte espiritual. E quantas pessoas estão aí com seus relacionamentos mortos? Morte no casamento, morte na família, morte entre pai e filho, morte nos relacionamentos, por causa do pecado. 1 Coríntios 6,12, Paulo vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Você é salvo em Cristo Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Você pode todas as coisas. Você pode, sim, pode. Todas as coisas me são lícitas. Mas, olha só o que diz Paulo em 1 Coríntios 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ei, crente, ei, cristão, você já foi libertado, você está liberto do seu pecado. Não tente ressuscitar a morte, não tente ressuscitar aí o pecado que vai te gerar a morte. Não permita que o pecado na sua vida volte. Ele não tem mais domínio sobre você. Cristo te libertou. Cristo te justifica dos seus pecados. Satanás não tem mais força sobre a sua vida. O mundo não tem mais força sobre a sua vida. A sua carne não tem mais força sobre a sua vida. Porque hoje Jesus Cristo reina. Mas não fica brincando. Não fica dando espaço para o pecado. Deixe Jesus ser o seu Senhor, o seu Rei.
O verso 22, ele diz: somos transformados em servos de Deus. Hoje você é um servo, você é uma nova criatura. Verso 22, ele diz: tendes o vosso fruto para a santificação. Jesus te chama para viver uma vida nova, uma vida de santificação, de separação. E por fim, verso 23, ele diz: a vida eterna, a vida que o Senhor te declara, que Deus tem destinado para aqueles que estão justificados, aqueles que são libertos, aqueles que vivem o fruto do Espírito, o fruto da santificação. E assim como aquela cantora cantou: eu te adorarei. Não importa a circunstância, te adorarei. E quando eu chegar aí no céu, também te adorarei. Que você possa ter esta confiança. Mesmo que se a morte bater a sua porta nesta noite, você possa saber para onde você está indo. Eu quero cantar essa canção, dizer: ó, tão cego eu andei. Tem uma outra canção? Não, não. Nós vamos cantar uma canção com a equipe de louvor nesse momento. Enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida. Você está seguro? Você está segura? Que se caso vier a acontecer algo, você vir a óbito, você estará com o Senhor, adorando? Aonde você vai aonde a sua alma vai passar a eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? A Bíblia diz que só existe dois caminhos, dois destinos para a alma do ser humano: o céu ou o inferno. Os céus são para aqueles que são justificados em Cristo Jesus. Não é mérito nosso,